Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal NDev. O meu nome é Nicolas e o intuito desse canal é trazer para vocês conteúdo sobre programação e tecnologia, visando aí mais o conteúdo de PHP na parte do back-end. Pessoal, como primeiro vídeo aqui eu venho trazer para vocês a parte de MVC em PHP. Venho trazer aqui a parte de conceito e também vou criar um projeto com vocês para ensinar esse padrão de projeto, que muitas pessoas têm dúvida quando começam a programar PHP, não sabem o que fazer, não sabem o que é o MVC, acham que é muito difícil. Então eu vou tentar explicar aqui mais na forma prática mesmo, tá legal? Para fazer essa minissérie aqui, pessoal, eu presumo que você já tenha algum conhecimento em PHP, tá? Pelo menos aí em orientação a objeto, tá legal? Porque se você for totalmente iniciante, não tem como você entender os passos que eu vou fazer aqui nesse curso, tá legal? O MVC ele é um padrão aí orientado a objeto, tá? Você precisa saber sobre classes, você precisa saber aí sobre funções, sobre métodos, propriedades, tá legal? Você precisa aí ter uma ideia sobre isso. E também uma ideia de banco de dados. Vamos mexer com um pouco de HTML, JavaScript e CSS também, mas nada muito aprofundado, tá legal? Então, o projeto desse curso aqui, vamos fazer um mini blog, tá? Em MVC, para vocês entenderem aí sobre o conceito do MVC, sobre como ele funciona por trás, tá legal? O que você deve fazer, o que não deve fazer. Vou passar aqui algumas dicas de boa prática também. E conforme eu for tendo dúvida, vocês deixam um comentário aí embaixo que eu vou tentar responder todo mundo. Tá legal? Então vamos começar aqui com um breve conceito do que é MVC. Então MVC nada mais é que Model, View e Controller. Tá legal? São essas três camadinhas aí onde faz o seu projeto ficar mais responsável, né? Ele tem algumas áreas mais responsáveis por cada coisa. Então o Model ele é responsável aí pela persistência de dados, vamos dizer assim. Se você tiver alguma regra de negócio que precisa lidar com um banco de dados, você precisa ter uma regra ali mais complexa, você precisa persistir esses dados, tanto vindo do banco de dados como vindo do próprio site mesmo, você precisa aplicar uma lógica, é dentro do model que você vai fazer isso. Tá legal? Então, temos o controller. O controller ele é responsável por chamar o model e também o terceiro aí, a view, tá legal? O controller ele é responsável para quando você entra dentro do site, você chama alguma rota, essa rota chama um controller. Não necessariamente só um controller, ela pode chamar uma função closure também, mas depois vamos ver isso, vamos focar em controller. Então, quando você acessa uma rota no site, ele vai jogar para dentro de um controller e o controller, se precisar persistir algum dado no banco ou alguma regra de negócio, ele vai conversar com o model vai retornar esse dado persistido ou pesquisado e o controller vai, por sua vez, aí, retornar uma view ou retornar um JSON ou então não retorna nada. Tá legal? Às vezes, se for um erro ali, você quer dar só um, um erro aí de HTTP aí, né? HTTP code e tudo mais. Então você faz isso no controller, tá legal? Então só lembrando, o model é para persistir dados, regra de negócio e conversar com o banco de dados. O controller ele recebe a rota quando você digita lá no navegador, né? Ele recebe a, desculpa, ele recebe a rota com os dados da requisição, ele recebe a rota com os parâmetros dinâmicos da rota, ele recebe com os dados do formulário e ele vai jogar tudo isso para um model, né? Se precisar, por exemplo, salvar algum registro no banco de dados, é o model quem vai salvar, tá legal? E o controller ele vai somente receber esses dados e delegar isso para cada área do seu site, beleza? Então, tendo entendido essa parte aí, vamos aprender mais na prática aqui, tá legal? Então, eu tenho um index.php aqui, eu não vou usar ele, vou apagar aqui. Vocês podem, recomendo que vocês façam esse projeto aí no computador de vocês também. Vai fazendo passo a passo aqui, se eu for muito rápido em alguma coisa, vocês me falam aí no comentário, que eu tento melhorar aí na próxima aula, tá legal? Então, eu vou criar um arquivo aqui, composer.json. Tá legal? Ou então você pode, eu vou ir direto aqui
pelo terminal mesmo. Então vamos lá. Eu vou dar um composer init, tá? Esse projeto aqui ele vai ficar lá no meu GitHub também. Se vocês tiverem alguma dúvida lá sobre o código, se deu algum erro aí, vocês quiserem consultar o código lá no meu GitHub, vocês podem fazer isso também, tá bom? Eu vou deixar o link do, do repositório aí na descrição do vídeo, beleza? Então aqui eu vou chamar de Nicolas Silva MVC Project, tá? A descrição vai ser MVC Project para o YouTube, que eu vou dar um Enter. Vou dar um Enter. Aqui ele vai ser um projeto, né? O tipo de pacote ele é um projeto. Licença MIT. E eu vou falar que eu quero definir como dependência algum projeto. Então, nessa série de videoaulas sobre MVC, eu não vou ensinar vocês a como implementar cada camada do MVC em si, né? Vou ter que fazer ali a parte de rotas, vou fazer a parte de view. Então, eu vou usar pacotes prontos, né? Eu não vou reinventar a moda, embora se vocês quiserem também eu posso trazer aí uma série de canal implementando isso do zero, né? Então, por enquanto vamos usar aqui pacotes do Composer para fazer isso, tá legal? Então, eu vou usar dois pacotes meus que eu mesmo fiz, que chama Nicolas Silva Minas Router, tá? Vou pegar a última versão dele, então é só dar um Enter e vamos pegar Nicolas Silva Minas ORM, tá? O Minas Router ele é um pacote de rotas e o Minas ORM ele é um pacote para abstração e para conversar ali com o banco de dados, né, para que você não precise ficar fazendo as queries. Ele agrupa as queries aí em métodos aninhados, tá? Então já fica aí muito mais fácil da gente brincar com o banco de dados com esse pacote. Tá legal? Então, feito aqui todas essas instalações, a gente vai começar o nosso projeto. Então, vamos vir aqui no GitHub, no meu pacote de rotas, ele tem aqui todo uma documentação aqui dizendo como começa uma rota, tá legal? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, se vocês quiserem dar uma olhada aí como ele funciona, tá? Como você pode instalar ele e tudo mais. Perdão, pessoal. Então vamos aqui na configuração. A primeira configuração que a gente tem que fazer é redirecionar para uma pasta pública, tá legal? Então já tem o código aqui, só clicar aqui no íconezinho. Esse arquivo ele é um arquivo .htaccess, tá? Deixa eu só diminuir essa fonte aqui, que está muito grande. Beleza, eu vou deixar assim, vamos lá. Então, .htaccess, vamos colar esse arquivo aqui, beleza? Precisamos criar aí a pasta public. Então, é onde vai ficar todos os arquivos públicos do nosso site. Então, por exemplo, posso criar uma outra pasta aqui chamada CSS, uma outra pasta chamada JavaScript, uma outra pasta chamada Images, dentro de public, né? Não dentro de JavaScript. Então temos aqui todos os nossos arquivos públicos, tá legal? E agora vamos criar outra pasta chamada app para conter aí todos os arquivos de regra de negócio do nosso sistema. Tá legal? O MVC ele tem uma abstração de segurança muito forte, que é o que? Quando uma pessoa acessa o seu site, ele acessa dentro da pasta public. Então, ele não tem acesso às suas regras, aos arquivos que demandam regras do seu site, que estão dentro de app. Tá? Se ele for no seu site digitar /app, ele não consegue acessar essa pasta. Então, aí é uma boa dica de segurança aí. Que o MVC nos traz aí, a gente fica mais tranquilo, né? Geralmente, quando a gente não tem um site no padrão MVC, a gente consegue bloquear também com o htaccess, tá? Com a reescrita de URLs aqui. Mas o MVC ele já traz isso por padrão para a gente, tá legal? Essa forma de trabalhar do MVC ele traz essa segurança para a gente. Então, sempre que o usuário acessar o nosso site, aí ele vai acessar a pasta public e ele não terá acesso às outras pastas aqui, nem mesmo o vendor, né, que é do Composer, e nem do app, tá legal? Então, criada aí essa estrutura de pasta public, com as nossas pastas públicas aqui, app e a vendor, né, que é do Composer. Então, aqui dentro de app a gente vai criar as nossas camadas de MVC. Então, eu vou ter uma pasta chamada controllers, eu vou ter mais uma pasta chamada models, e eu gosto também de ter
uma pasta chamada boot, tá? Que é uma pasta onde vai ficar as configurações do nosso site. Tá legal? Eu vou deixar ela aqui, eu não sei se eu vou usar ela, mas se caso eu for usar aí, ela já está aqui. Tá legal? Se vocês quiserem deixar para criar depois, tudo bem, sem problemas. Então, depois de ter criado aqui esse passo inicial do nosso pacote de rotas, a gente precisa de mais uma configuração que é dentro da pasta public. Como esse htaccess ele vai jogar para dentro da pasta public, a gente precisa de outro htaccess, outra reescrita de URL para ter aí o controle das nossas rotas, tá legal? Então, se você tiver com o servidor Apache, você vai copiar esse código aqui. Se você tiver com o Nginx, você vai copiar esse aqui, beleza? Então, copiei aqui dentro da nossa pasta public, vamos criar outro ponto htaccess e colar esse código aqui, beleza? Depois de colado, já está praticamente pronto aí o nosso sistema de rotas. Tá legal? É só isso, não tem nada de difícil, tá? Dois htaccess, o htaccess da pasta raiz, ele está jogando para a pasta public. Então ele está falando aqui, ó, rewrite conde, se a request URI ela não tiver esse diretório public, ele vai jogar tudo que tiver lá para a pasta public e essa variável aqui denomina a request URI do seu site, tá legal? Então esse código ele vai cair dentro desse htaccess que vai jogar para o nosso index.php que vamos criar agora, beleza? Então vamos lá. Aqui dentro de public, vamos criar um index.php, iniciar a nossa instrução PHP aqui. E a primeira coisa que precisamos fazer quando temos um pacote aí de Composer, né, que precisamos usar os pacotes do Composer, é dar aí um recarry dentro desse vendor, tá legal? Aqui dentro aqui do meu pacote, ele já tem aqui the first route, ele tem aqui um index, vamos dizer assim, um index exemplo, tá legal? Então, vamos copiar aqui e vamos colar aqui no nosso index, beleza? Então, aqui em Hot Start, a gente vai colocar como primeiro argumento aqui o nosso URL local, então no meu é localhost, você não precisa colocar a barra aqui no final, tá legal? E beleza. Então, como eu falei lá na instrução de MVC, a gente precisa registrar uma rota. Então, como a gente registra uma rota? Exatamente dessa forma aqui. A gente chama route, .get, né? Para quem aí já está manjado aí de orientação orientada a objeto, sabe que isso aqui ele é um método estático de rota, né? Route, ele é uma classe, get é um método estático, beleza? Então estamos registrando a rota barra. A rota barra é a rota principal do seu site. Então se eu acessar essa URL, tanto essa quanto essa, eu vou acessar a rota barra, beleza? Eu disse que a rota ela manda para um controller, mas como vocês viram no exemplo aqui, ele tinha uma function closer, beleza? Então, se ele tem uma function closer, ele também acessa aqui dentro, tá legal? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Então, route get, a minha rota barra, se eu der um echo, olá YouTube, e salvar, na hora que eu voltar aqui no meu site, localhost, olá YouTube, beleza? Olá YouTube. Então, com funções closer, eu também consigo acessar uma rota, beleza? Mas é uma coisa muito específica que fica aqui dentro da index, você não tem muito controle de dados, você não tem como, até tem como acessar um model aqui, fazer uma estrutura de negócios aqui, mas o MVC ele vem para separar o seu site em camadas, tá legal? Se ele separa o seu site em camadas, é mais recomendável você jogar aí as suas regras para um controller, tá legal? Mas isso aqui não tem nada de errado, tá? Você pode fazer dessa forma, inclusive você pode retornar, por exemplo, uma API aqui dentro, ou um erro aqui, alguma coisa assim, tá legal? Então, beleza. Como a gente quer enviar para um controller, eu vou chamar esse controller
de blog controller, tá? No método index, tá? Então, o que significa isso? Estou enviando aqui a rota barra para a classe blog controller no método index, tá? Esse segundo parâmetro, que é um arroba, ele não é obrigatório passar, mas ele define o que divide aqui o controller do método, tá legal? Quando você registra uma rota, beleza? Então, tendo esse blog controller registrado aqui na rota, precisamos criar esse controller, tá legal? Aqui dentro de controllers, vamos criar esse controller aqui, então blog controller.php. Precisamos no MVC seguir todas as regras aqui da PSR4, tá legal? Essa é uma boa prática. Então o que vamos fazer? Antes de criar esse controller, vamos vir aqui no nosso composer.json e vamos dar um autoload em todos os nossos arquivos que estão dentro de app. Como vamos fazer isso? Vamos passar aqui um novo dado aqui no nosso JSON chamado autoload. O meu VS Code ele já importa aqui para mim. Ó. Autoload, ele também é um objeto. Vamos falar que esse autoload ele é do tipo PSR4, tá? PSR4, que ele também é um objeto, tá legal? Então vamos falar que todas as classes do namespace app ele está ligado à pasta app. Tá legal? Ah, Nicolas, mas por que você colocou duas contrabarras aqui? É porque se eu colocar só uma barra, o PHP vai interpretar que eu estou escapando. O PHP não, né? O JSON em si, ele vai delimitar que eu estou escapando esse caractere aspas, né? Porque uma barra control inversa, ela é de escape, tá? Então eu estou escapando ela mesmo, por isso que é duas barras. Show? Então, feito isso, vamos voltar aqui na nossa classe. Então, precisamos criar as classes com esse namespace, tá? Então, vamos dar um namespace app, que está na pasta app, e depois na pasta controllers. Então, precisamos colocar aqui também, tá? O meu VS Code ele já importa aqui para mim esse namespace, tá legal? Então, está dentro da pasta app, dentro da pasta controllers, beleza? Então aqui temos a classe blog controller, tá? Então, beleza. Como boa prática aí também, seguindo as recomendações PSR, sempre as chaves elas ficam de funções e classes elas ficam aí na linha de baixo e todo arquivo finalizado em PHP ele tem uma linha em branco. Legal? Então vamos fazer aí a função index, né, que a gente colocou aqui. E vamos dar um eco e estou estudando MVC. Beleza? Ah, Nicolas, já funciona isso? Não funciona, tá? Se eu der um F5 aqui no meu navegador, ele vai dar um erro. Classe blog controller não existe. Por que ela não existe? Porque eu não passei o namespace dela. Beleza? O Composer ele não sabe que essa classe está dentro do namespace app, que está dentro do namespace controllers e que ele é essa classe aqui, ele não sabe. Então, como seria aqui para funcionar? Eu teria que passar todo o namespace aqui dentro, beleza? Então seria app controllers blog controller @index, tá legal? Ainda tem mais alguma coisa que pode fazer não funcionar isso aqui. Então vamos só dar um redirect aqui para ver se ele vai funcionar. Exatamente, ele não funcionou. O que aconteceu? Quando registramos aqui no nosso Composer.json autoload, ele ainda não fez essa configuração. Então precisamos fazer com que o Composer entenda essa configuração. Beleza? Depois de fazer esse autoload, precisamos vir aqui e dar um Composer dump autoload. Beleza? Aqui ele vai fazer o autoload de todas as nossas classes. Agora sim, ele entendeu que toda classe que começar com app está dentro da nossa pasta app. Beleza? Sendo assim, então, temos aqui a nossa rota. Estou estudando MVC, a nossa primeira rota do projeto aí. Beleza? Então, esse primeiro vídeo aqui ele vai ficar com isso aí. Tá legal? Então já aprendemos aí a configurar o nosso projeto MVC, já aprendemos a
como fazer uma rota com métodos Clojure e uma rota com controllers. Tá legal? Então no próximo vídeo aí vamos aprender a mexer com módulos, abstração de banco de dados e também vamos começar aí a fazer a página inicial do nosso blog. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixa o joinha aí para me ajudar a divulgar esse vídeo e um comentário também. Pode ser um comentário aí, uma crítica construtiva. Aceito muito. Muito obrigado a todos que assistiram. Valeu!